Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos, renovai-vos, uma maneira de pensar e de julgar. Vamos morrer para o egoísmo, para toda vaidade. Vamos morrer para toda maldade, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus. É necessário morrer para o pecado. É necessário nascer de novo. Eu já sou grande, vou entrar de novo no ventre de minha mãe? Não. Mas é entendido que nós temos que nos converter, mudar completamente, para dizer, não sou eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Ganha-se quando perder, vive-se quando morre, multiplica-se quando divide. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Olha para a cruz, olha como Ele nos amou até o fim. Perdoai 7 vezes 70. Viver amando e perdoando. Perdoar a pessoa que matou seu filho. Isso não é humano, isso é divino. Dar a minha vida para Cristo viver dentro de mim é coisa espiritual, interior, dentro de cada um de nós. Jesus disse uma coisa muito importante para todos nós. Ele estava falando com Nicodemos, está no Evangelho, João 3, versículo 7. Necessário vos é nascer de novo. E como é bom se todos nós pudéssemos ter vida, uma vida nova, mais vibração, mais alegria. Vou ler para vocês a passagem. Jesus disse, em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Divino Espírito Santo é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenho dito, necessário vos é nascer de novo. Nascer do alto, nascer de Deus, é a força, é a plenitude do Divino Espírito Santo agindo em nós. E nós vamos sair das crises, das doenças, dos vícios, dos pecados, receber a vida de Deus dentro de cada um de nós. Vamos ser cristocêntricos. Vamos entender que Cristo é Rei. Ele pode ser o dono de nossa vida. Vamos todos pedir a graça de nascer de novo. Muitas situações difíceis na vida são provocadas por erros de conduta, de caráter, de forma de pensar e agir, e algumas pessoas procuram as piores soluções: bebida, drogas, abandono de familiares e às vezes até o suicídio. Mas a solução está ao alcance de todos. A primeira experiência que um ser humano faz do novo nascimento é a partir da graça batismal. Depois que ele é batizado,
ele é regenerado, refeito à imagem e semelhança de Deus, porque morre para o pecado e renasce para uma vida nova. Mas eu tenho uma pergunta para você. E depois do batismo, como é que nós vivemos essa vida nova? É aí então que nós precisamos começar a meditar sobre a realidade que se apresentou a nós no dia do nosso batismo. Nós fizemos duas grandes manifestações de fé no dia do nosso batismo. Que primeiro foi uma profissão de fé, dizendo que nós cremos em Deus, que nós cremos em Jesus Cristo, que nós cremos no Espírito Santo e reafirmamos todas as verdades de fé. E depois renunciamos a Satanás, ao pecado, a todas as suas seduções para viver de acordo com a vontade de Deus. E é exatamente aí que começa um processo de entender aquilo que Deus nos concedeu na graça batismal. Na medida em que eu renuncio ao mal, na medida em que eu professo a fé, é preciso então viver de acordo com a fé que eu professei, de acordo com aquilo de ruim que eu lancei fora. É verdade que quando criança não se tem tanta consciência assim desse novo nascimento, mas à medida que a pessoa vai crescendo, com a orientação dos responsáveis pela sua vida espiritual, ela vai adquirindo uma consciência de fé capaz de fazer com que ela tenha o discernimento entre as coisas ruins e as coisas boas e, principalmente, que tome uma decisão de viver as coisas boas. Isso se chama um processo de conversão. Sabe como é que Santa Teresa d'Ávila chamava isso? Chamava de conversões subsequentes, que vão acontecendo na vida da pessoa. São como que novas conversões que fazem com que ela resgate a graça primeira para então viver segundo a vontade de Deus. Isso significa não se conformar com as coisas do mundo, não ser mundano, porque uma coisa é viver no mundo, outra coisa é ser mundano. Mundano é quando nós cedemos a todas as paixões desordenadas que o mundo nos oferece e vivemos de acordo com a ideologia do mundo e não segundo a vontade de Deus. As conversões subsequentes, elas vão fazendo com que a gente identifique o que há de errado em nós, iluminado pelo Espírito Santo, para tomar decisões firmes de viver a vida nova que o Senhor Jesus trouxe para nós. São Paulo diz isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, porque as coisas velhas ficaram para trás e se inaugurou um tempo novo na vida da pessoa. Mas eu reafirmo para você que esse novo nascimento, embora já tenha sido dado por Deus, sem merecimento nenhum da nossa parte no dia do nosso batismo, ele vai acontecendo depois, dia após dia, a cada dia uma nova conversão. Eu volto aqui no exemplo de Santa Teresa d'Ávila, grande santa da igreja, vivia uma vida intensa de oração, de meditação, mas ela começou a perceber que ela não estava correspondendo como deveria à graça de Deus. Ela começou a perceber isso, até que um dia teve um divisor de águas. Entrando na capela, ela olhou para um crucifixo e foi como que aquele crucifixo falasse com ela. Tantos santos já viveram experiência assim, mas naquele dia ela percebeu quem era ela, passa por um processo de um conhecimento interior e entende que precisa viver a santidade. Compreendeu então essa grande necessidade que o Evangelho apresenta. Necessário vos é nascer de novo. Essa disposição interior para a mudança é quando nós compreendemos de fato a realidade batismal que se inaugurou na nossa vida. É uma disposição para viver de fato a vida nova. Sair do mundo da teoria e viver de fato segundo a vontade de Deus. Existem coisas que aparecem na nossa vida e acabam impedindo de que a gente viva assim. São os problemas tantos que aparecem, as situações difíceis que aparecem, as tentações até, ou problemas que têm essa conotação de tentação que acabam tentando nos tirar da presença de Deus. O que fazer diante disso? É exatamente nesse momento que a gente precisa viver a fé. Aquela fé que nós recebemos e que no momento parece que é até teórica, nesse momento é que precisa se manifestar a verdadeira fé, se manifestar a vida nova. A maneira com que nós lidamos com as coisas que estão ao nosso redor ou com as situações difíceis que aparecem na nossa vida, é exatamente nesse momento que nós precisamos dar a razão da nossa fé e da vida nova que o Senhor Jesus trouxe para cada um de nós. Você está disposto a viver essa vida nova? Se você estiver disposto, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a viver. Eu vou apresentar para você alguns depoimentos de pessoas que, na hora da provação, na hora das dificuldades,
começaram a viver de fato segundo a vontade de Deus e deram uma resposta adequada para esse momento difícil. Dê uma olhadinha, Sandra. E em 2003 eu dei uma depressão muito forte, fui parar no fundo do poço e só queria assistir minha televisão em canais religiosos. E nisso eu conheci, girando o canal, conheci a novena das Mães Ensanguentadas. E neste momento eu pensava, ou suicidar, uma besteira, só pensava na minha filha e nos meus netos, que não ia fazer essa coisa por causa deles. Eu lembro uma vez que ela chegou em casa, a primeira vez que ela descobriu que eu estava usando droga. Ela entrou no banheiro e viu um pedacinho assim de um cigarro de maconha, né? Que eu acabei usando dentro de casa e joguei lá e esqueci. Não dei descarga e ela pegou e pôs no papel, me lembro até hoje, e me mostrou: Tiago, o que é isso aqui? Foi um susto muito grande. Na hora que eu vi, eu não tinha dúvida. Eu não tinha dúvida que ele não estava usando. Essa é a história do Tiago e Ivonete. Tiago, o filho, um jovem que se envolveu com drogas e que chegou até ser preso por conta do vício. Ivonete, a mãe, uma senhora simples que, com muita oração, nunca abandonou o filho. Ela realmente sempre esteve presente, nunca me abandonou. Às vezes ela vinha, a gente chorava junto, a gente se abraçava. Eu lembro que eu falava: mãe, eu não quero mais isso, mas eu não tinha forças para sair, né? Eu falava: mãe, eu não vou fazer mais isso, mas no outro dia eu estava fazendo a mesma coisa. E ela não entendia, né? Mas mesmo sem entender, ela nunca me abandonou. Tiago é filho de uma família de 4 irmãos. A mãe fala que ele sempre foi o mais apegado e gentil. Ela nunca imaginou que ele poderia se envolver com as drogas. Sempre foi uma criança muito assim, que me ajudava. Sempre, os outros não eram igual. Ele sempre era... Foi aí que eu acho que aconteceu de eu não desconfiar antes. Mas não foram dias fáceis. Após a prisão, os amigos, parentes e até irmãos viraram as costas. Mas, enquanto todos se afastaram, Dona Ivonete não desistia e rezava todos os dias pela conversão do filho. Acordava à noite, às madrugadas, rezava, ajoelhava no chão. A ajuda era Deus que me dava essa força. E em pensamento eu falei: tem jeito sim. Meu filho não nasceu nas drogas. Meu filho nasceu de uma mãe que tem fé. Ele tem jeito. No início de 2017, a minha filha Júlia apareceu uma mancha no olho dela direito. Eu não percebia como pai. Aí a minha esposa, Daniele, um dia chegou e comentou comigo que tinha enxergado uma manchinha branca no olhinho dela, no olhinho direito. No dia que eu descobri que eu vi a mancha no olho da Júlia, eu tive um sentimento assim de culpa. Mas como que eu não vi isso na minha filha? Aí eu peguei a minha filha e a gente foi para Itajubá, que é uma cidade próxima. E de Itajubá, a menina foi encaminhada para a cidade de Poços de Caldas, também em Minas Gerais, e depois para outras instituições do estado de São Paulo. As suspeitas de uma doença grave foram confirmadas. Realmente foi diagnosticado que minha filha tinha retinoblastoma. É um tumor maligno no olho direito. Retinoblastoma é um câncer que surge da retina imatura, ou seja, um tipo de câncer ocular infantil que acomete cerca de 400 crianças por ano no Brasil. E o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. A oftalmo falou para mim que eu nunca ia saber quando que apareceu, mas ela me garantiu que não era desde criança, desde bebezinha, porque se fosse, o tumor ele ia estar com metástase, ele ia estar espalhado pela cabeça, pelos outros órgãos. Então eu senti-me aliviada, que a culpa não era minha. Pelo meu trabalho que eu executo, né? Eu jamais esperava, né?
eu levo pacientes para os hospitais, né? E eu nunca esperava, né, estar um dia levando a minha filha para tratar num hospital, né? Eu nunca perguntei assim para Deus, por que isso? De tantas crianças, por que a minha filha? Eu sempre perguntava assim para Deus, para que isso? Para que isso está acontecendo na minha vida? Você viu 3 depoimentos. Um na área do sentido da vida, como uma pessoa que pensou no suicídio. Um outro que, cedendo às tentações, acabou indo para o mundo das drogas. E um outro que, vivendo uma situação muito difícil de doença, do câncer da filha, vive também uma experiência de ter uma resposta de fé diante da situação. O que eu quero dizer com isso? Existem problemas que aparecem na nossa vida e que nos levam a um distanciamento de Deus. Por exemplo, quando uma pessoa começa a pensar no suicídio, é porque ela perdeu um pouco o sentido da sua vida, se afastando então daquilo que é a verdadeira vida, que é o Senhor Deus, e depois acaba então pensando em tirar aquilo que é dom de Deus, o que é mais precioso. Bom, ela teoricamente tem uma vida nova, porque a graça do batismo lhe deu uma vida nova, mas precisa então refletir sobre os seus conflitos interiores para então viver de fato essa vida nova. E de fato conseguiu isso. Mas e aquele que foi para o mundo das drogas, cedendo às tentações, às paixões desordenadas do mundo, as ofertas que o mundo faz, são obstáculos que aparecem na vida de uma pessoa para impedir de que ela viva a vida nova e de que viva a verdadeira fé. Só vencendo esses obstáculos, não com a força própria, mas com a graça de Deus, é que ela é capaz de viver a verdadeira fé. Então, são obstáculos que vão aparecendo e que, se não superados, a pessoa acaba se afundando numa vida velha. Nesse caso, a mãe, com uma fé extraordinária, acaba ajudando o filho a se livrar dessa situação difícil das drogas. E então, depois disso, começa a viver uma vida nova. A gente tem que ir eliminando as coisas que vão aparecendo na nossa vida e que nos impedem de viver a vida nova. Agora, no caso de uma doença incurável, olha, quantas coisas, quantos questionamentos uma pessoa faz quando aparece uma doença incurável e, sobretudo, nesse caso em que a doença estava com a filha, que chegou quase ao ponto de perder o olho por causa do câncer. Existem muitos questionamentos, podem aparecer murmurações e essas coisas todas que vão aparecendo também impedem a pessoa de viver uma vida nova, de viver a verdadeira fé. Mas e agora? É preciso passar da teoria para a prática. A prática da fé faz com que enxerguemos os problemas de uma forma diferente. A gente vai encontrando respostas. E estas respostas, elas chamam-se também um processo de conversão que vai se dando na vida de uma pessoa, inclusive pela purificação das tribulações. Mas é claro, a pessoa precisa ter consciência disso. Ela precisa fazer uma análise interior, ela precisa ter um processo de autoconhecimento mediado pela graça do Espírito Santo para então passar por esse processo de conversão para viver de fato a vida nova. Foi o que aconteceu com essas pessoas. Embora os problemas foram muito grandes, em várias áreas da vida, no sentido da vida, no ceder às tentações desordenadas, uma doença grave, vários problemas, mas encontraram a resposta na medida em que começam a fazer uma análise interior. Sabe qual é o lugar melhor para você fazer uma análise da sua vida interiormente e renascer para uma nova vida? É o sacramento da penitência, na confissão. O batismo já te deu essa graça, porque foi o primeiro sacramento que perdoou pecados. Depois, a confissão é o sacramento que perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Então, a gente tem a experiência de viver uma nova vida após cada confissão, passando por esse processo de um conhecimento interior, de um arrependimento para confessar novamente a fé, então a gente é transformado. Tanto que os padres da igreja e sobretudo Santo Agostinho falam de um batismo nas águas e de um batismo das lágrimas. O batismo das lágrimas é o batismo do arrependimento, quando a gente passa por esse processo de uma análise interior para viver então a vida nova. É esse processo que Deus quer chamar você a viver. Qualquer que seja a situação que você está vivendo na sua vida, há um jeito de uma transformação. Nessa análise interior, no arrependimento
e na experiência do sacramento da penitência, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Era toda uma vida, uma história de vida, né? Eu estava com 27 anos de idade, então tinha toda uma história de vida no álcool, na droga, no crime, na prostituição, uma vida totalmente desregrada mesmo. O meu conceito era assim: por que eu vou procurar um homem, uma pessoa como eu, né, que é um ser humano, para me confessar? Eu queria falar direto com Deus. Eu não tinha assim a mínima ideia de por que confessar, e se precisava confessar e quando confessar. Isso nem passava pela minha cabeça. A minha grande experiência com a confissão, a verdadeira experiência com a confissão, aconteceu não aqui na minha cidade, em Jundiaí, mas quando eu estava a trabalho, lá na cidade de Mongaguá, litoral de São Paulo, né, litoral paulista, lá na Matriz, onde eu fui convidado a participar de uma missa. E eu me lembro que o padre já estava no cortejo, prestes a entrar assim, para celebrar, né? E ele se voltou para mim, eu estava lá atrás da igreja, se voltou para mim e me perguntou: há quanto tempo que você não se confessa? E eu não conhecia o padre, eu não tinha amizade, não tinha intimidade com o padre, eu estava conhecendo naquele momento. E eu disse a ele que eu não me lembrava, né, qual era a última vez, talvez na minha crise, na primeira comunhão, não sei. E ele recomendou que eu não comungasse naquele dia, mas que ao final da missa, né, ao término da missa, que eu procurasse para a gente conversar. E ao final da missa, eu procurei o sacerdote e fui começar então aquilo que foi o marco da minha vida, né, um divisor de águas da minha vida. A minha confissão começou, era 8h30 da noite com o sacerdote, foi terminada depois das 2 horas da manhã. E ali eu tive a oportunidade de estar falando realmente, concretamente para Deus, né? Toda a minha vida, todas as minhas tristezas, as minhas amarguras, as minhas lutas, né? Eu não era feliz naquela vida que eu levava, né? Distante de Deus, distante da casa do Pai, eu não era feliz. Então eu tive a oportunidade de trazer, né, isso tudo a uma verdade, a um momento, e aquilo sim foi um encontro pessoal com Deus. Eu gosto sempre de lembrar dessas duas realidades do processo da transformação da vida do homem, que é a primeira, a graça do batismo, que o faz uma nova criatura, o faz filho de Deus, portanto, um momento em que ele é perdoado do pecado original e renasce para uma vida nova. Mas Santo Agostinho lembra dessa situação pecaminosa que envolve a vida da pessoa por causa dessa tendência e da tendência da pessoa mesmo de cometer o pecado, da inclinação para o mal, mas fala de um novo processo de lavar a vida interior para renascer novamente, que é a confissão. Um é a água do batismo, outro a água das lágrimas, o batismo nas águas e o batismo nas lágrimas. Quando uma pessoa chega a esse grau de entender os seus erros, de reconhecer os seus erros, convencido pela graça do Espírito Santo e faz uma boa confissão, ela entendeu o que é o verdadeiro significado de dar passos significativos para não se conformar com as coisas do mundo e viver uma vida nova. Sabe o que acontece na confissão? Quando a pessoa se arrepende dos pecados, ela faz um propósito. O que é o propósito? É um propósito de vida, de rejeitar o pecado, rejeitar mesmo, deixar de lado, tomar uma decisão firme de deixar de lado o pecado para viver então a vida nova em Cristo Jesus. Isso é conversão. Vai se dando gradativamente na vida da pessoa, na medida em que ela reconhece que é pecadora. Esses exemplos que nós apresentamos para você são muito significativos de uma multidão de pessoas que encontram no sacramento da penitência, quando reconhecem que são pecadores, e encontram ali a resposta para suas inquietações, porque refazem a vida. Ali no confessionário ou diante do sacerdote, ao reconhecer e confessar os pecados, ela é lavada pelas lágrimas do arrependimento para então viver uma vida nova. Não perca tempo não. Deixa Deus falar ao seu coração para que você passe por esse processo de uma conversão subsequente, de não ficar apegado aos vícios, apegado às coisas do mundo, porque isso vai te levando cada vez mais para as coisas ruins, e as coisas ruins significa levar para um buraco profundo que não tem volta. Mas na medida que a gente se arrepende, essa revisão interior vai transformando completamente a nossa história até atingirmos a estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Espírito Santo dê a você essa disposição interior para a mudança. E eu gosto sempre de dizer que é o Espírito Santo que dá, porque acusação, qualquer coisa que é feita, é da parte daquele que quer a perdição da nossa alma. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva a um verdadeiro arrependimento. Então,
Não nos conformemos com o mundo e busquemos uma verdadeira conversão, porque aí está a resposta para todas as nossas inquietações. Você sabia que Jesus, Deus, nos dá o Espírito Santo sem medida? Toda a força do Espírito Santo pode vir para nós se nós formos abertos, entregues, santos. Uma experiência transformadora de Deus, de ser santos como nosso Deus Pai é santo. Nascer do novo, pegar o caminho firme para o céu e não desviar nem um pouco. Entendemos que Deus é nosso Pai, a nossa filiação divina, que Jesus Cristo é nosso Salvador e toma conta de nós. Ele nos enche com o Espírito Santo e passamos a ser pessoas consagradas, pessoas de Deus, com uma vida nova, a vida de Deus dentro de nós. Senhor Jesus, você prometeu o Espírito Santo para cada um de nós. Enche-nos, Senhor, com uma vida nova, a vida na abundância, a vida de Deus infinito, Pai, Filho e Espírito Santo, morando e reinando dentro de cada um de nós. E no momento o Padre Eduardo falou, você que está com essa depressão, você que está com essa tristeza e que está passando por esse momento, tenha coragem, tenha força. E a partir daí, de 2013 para cá, eu me tornei uma propagadora da novena. Tem 3 capelas na minha cidade, que são minhas. E a missa já foi na minha cidade 2 vezes. E graças a Deus, nunca mais, já trouxe diversas vezes caravanas aqui. E cada dia que passa, eu tenho mais força para me lutar e as coisas melhoram na minha vida. Para mim, minha filha, meu esposo e toda a minha família. O médico jogou um balde de água fria em mim. Que ele falou para mim assim, que a Júlia, uma quimioterapia intravítrea que ela fizesse, ela poderia perder toda a visão dela. E ele falou para mim que o mais importante da Júlia não era o olho, não era a visão. O mais importante da Júlia era a vida dela. Então, para mim, nesse dia, foi um dia assim, muito difícil. Mas eu cheguei em casa e eu falava assim, o que o médico falou para mim, eu não vou deixar cair no meu coração. Vai entrar no ouvido e vai sair no outro, porque o meu Deus é o Deus do impossível. O que pra gente aqui na Terra não é possível, para Deus nada é impossível. E aquilo que parecia ser impossível, aconteceu. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz a obra completa. A Júlia não só ficou com o olhinho dela, como a Júlia voltou a enxergar. A minha filha é a prova viva da graça de Deus. E na Bíblia tem uma parábola que fala, né? Que dos 10 leprosos que Deus curou, apenas um voltou para agradecer, né? Então a gente tem que dar esse testemunho e agradecer, né? Pela obra que Deus faz na vida da gente. Eternamente grato. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Jesus vai para o ar.